Olá! Bem-vindo ao podcast Ambientes Corporativos e Igualdade de Gênero, uma análise da convivência profissional feita por alunas da graduação do 4º semestre de Direito pela Fundação Getúlio Vargas. A partir das palestras promovidas pela imersão de convivialidade, responsabilidade social e corporativa e o direito do trabalho, pensamos sobre uma realidade que muitas das vezes enfrentamos. Quanto menos saudável for o ambiente de trabalho, menor é a produtividade. Esse tema foi muito bem explicado pela Renata Rivetti, especialista em felicidade, sobre como a felicidade e a produtividade no trabalho podem sim caminhar juntas. Pensando nisso, propomos um estudo sobre como a discriminação de gênero, principalmente em mundo corporativo e de escritórios jurídicos, acaba desincentivando mulheres e repercute tanto na criatividade como também na sua participação do trabalho. Como forma de constatar essa situação, que acaba sendo muitas das vezes velada, também organizamos um questionário de pesquisa anônimo para estudantes que já estão estagiando e também para profissionais mulheres das diversas áreas e conseguimos constatar algo muito importante. Por volta de 57,9% das mulheres sentem que algumas vezes, ou na maioria das vezes, sua competência não é tão levada em conta quanto a de seus colegas homens, e 10% nunca sentem que sua competência é levada em consideração. Como se manter motivada frente a isso? Como esse resultado expõe que muitas das vezes um ambiente de discriminação também leva a um problema na saúde mental, na felicidade no trabalho e repercute na própria produtividade desses profissionais. Formas de evitar esse cenário, como interrupções em reuniões, a intimidação no ambiente de trabalho com uma presença majoritariamente masculina, são muito importantes para criar soluções efetivas. Não podemos pensar que uma única solução poderia ser suficiente para qualquer ambiente. Mapear um problema é fundamental para solucioná-lo. Ao discutir o tema, percebemos que cada empresa, indivíduo e vivência são únicos, e a forma de explorar a potencialidade criativa e produtiva depende de um cultivo de saúde mental, destinado principalmente para resolver problemas daquelas situações específicas. E não é à toa quanto a essa importância de responsabilidade que, na pesquisa realizada por Osmerinda Domingos e Ana Cristina de Faria sobre responsabilidade social e corporativa em 2014, 67,5% dos estudantes das universidades entenderam que a responsabilidade social não é a principal forma de medir a escolha de uma empresa, mas que é extremamente relevante para a valoração que a comunidade, de um modo geral, dá ao assunto. Ou seja, esse tema é interessante não apenas para quem está sendo contratado, mas também para quem contrata. Para tratar mais sobre essa diversidade de ambientes, convidamos Cláudia Com, Patrícia Coimbra e Patrícia Tuma para responder algumas perguntas. Fiquem agora com as nossas entrevistas. Patrícia Tuma é graduada em Direito pela Universidade da Amazônia, também é mestrada e doutorada em Direito do Trabalho pela Universidade de São Paulo. Ela também é autora do livro Feminismo, Trabalho e Direitos Humanos, Diálogos entre Grupos de Pesquisa. Fique agora com a sua entrevista. A gente pode começar, acho que, na verdade, um pouco já na linha que a gente estava comentando sobre nesse ambiente do mercado de trabalho, tem essa tendência da gente, às vezes, tentar reprimir muito as nossas opiniões, nossas visões, de não até ter essa tendência de querer não se posicionar ou pensar que nós não vamos ser levadas a sério. E aí a gente queria saber como que a senhora vê essa situação em um ambiente que, claro, que é principalmente dominado por homens, como ainda é o nosso ambiente jurídico atual. Tá. Eu acho que eu posso responder enfocando a minha pesquisa de pós-doutorado, da qual resultou o livro Mulheres na Advocacia, que está no momento esgotado, mas eu estou trabalhando na atualização. E nas entrevistas que eu fiz, apareceu assim muito fortemente que as mulheres só se posicionam quando elas leram um tratado a respeito do assunto nos escritórios. E que os homens, se eles leram uma orelha do livro, um parágrafo, eles roubam a cena. Tá? Então, eu acho que isso
é uma realidade, eu me identifiquei muito com a minha experiência acadêmica. A gente também tem aquela coisa de que tem que esgotar o assunto para poder dar uma palestra sobre. E eu não vejo isso na maioria dos meus colegas homens. E não estou dizendo que eles não são sérios, não é isso. Eu só estou dizendo que o nível de exigência que a gente se autoimpõe, mas isso tem a ver com o nível de exigência que a sociedade nos impõe como mulheres. Eu acho que a gente tem que provar 3 vezes mais competência para conseguir minimamente ocupar um espaço. E ainda tem uma outra coisa que bate para mim assim forte quando você fala nisso, que é o fato de que uma mulher, quando ocupa um lugar que originalmente não é dela, que é do masculino, ela tende a se ajustar, né? Nos escritórios eu vi um discurso muito forte de meritocracia reproduzido por essas mulheres. É assim, ela esquece tudo que ela passou e aí ela diz assim, se eu conseguir, outras conseguem. Não é bem assim, né? Não é bem assim. Então, acho que aquela coisa da síndrome de impostora é real, sabe? É real. E tem uma pesquisa, inclusive, coordenada pela professora Sheila Cerezetti, feita na Universidade de São Paulo, na Faculdade de Direito, que ela colocou membros do grupo de pesquisa em cada sala de aula, mapeando quantas vezes se a aluna fala, se ela é interrompida, se o professor ouve, ou se o aluno fala, se ele é ouvido ou não é ouvido. Então, o que ela descobriu? Que no decorrer do curso de Direito, as alunas são silenciadas. Isso eu encontrei nos escritórios. Então, eu acho que é uma dinâmica que é presente nos mais diversos espaços. Desde a universidade, desde a universidade até os grandes escritórios. E nisso que você falou, que muitas mulheres que chegam no cargo de liderança reproduzindo esse discurso de meritocracia, qual hoje em dia você acha que é assim, um dos principais desafios para mulheres ocuparem de fato cargos de liderança? Um dos principais desafios, gente. O que eu encontrei nos escritórios é o seguinte. Quando eu pensei no meu projeto de pesquisa, de pós-doutorado, eu pensei assim, padrões, mulheres na advocacia, padrões masculinos de carreira, nas minhas hipóteses, ou teto de vidro. Ou seja, ou ela assumiria um padrão masculino de carreira, ou ela encontraria dificuldade para chegar no topo da carreira, na sociedade. Isso é verdade, tanto que eu mantive o título para o livro. Mas padrão masculino de carreira não é o que eu imaginava. Eu imaginei uma coisa até estereotipada. Aquela mulher pisando firme, de terninho, falando de uma forma mais imperativa. Não é isso. O padrão masculino de carreira é não deixar que as demandas familiares afetem a vida profissional. Ela tem que estar à disposição do escritório o dia inteiro. E assim, naquela ocasião, foi antes da pandemia, pesquisa, os escritórios queriam presença física. A mulher que tem responsabilidades familiares, a partir de um determinado horário, o filho sai da creche. Então, assim, não importa se ela chegou às 7 ou 8 da manhã e os homens chegaram 10. Mas ela vai sair 5, 6 da tarde. E aí tem o networking, né, que acontece nesse final de tarde, do qual ela está excluída. Então, esse network masculino, que inclusive é muito delicado para as mulheres, né? Porque ela não pode, por exemplo, chamar um cliente para jantar sem que ele pense que existe um outro tipo de insinuação aí. Né? Isso foi relatado assim, exaustivamente. Então, as mulheres estão aprendendo a fazer de um outro jeito, sabe? Então, é um desafio. Pegar uma carreira que foi desenhada para um homem e que hoje é principalmente ocupada por mulheres e tentar fazer ela funcionar de um outro jeito. Ela ainda continua, depois da pandemia, com uma lógica basicamente presencial. Não faz mais sentido, né? Sim. Nós fizemos também um formulário de perguntas para rodar entre alunas que já estão estagiando na Fundação Getúlio Vargas. E a gente teve algumas respostas, entre elas que, pelo menos, se não me engano, uma porcentagem boa
quando a gente perguntou sobre se trabalhos que estão fora do ambiente de trabalho mesmo, que seja cuidado com a família, cuidado com a casa, se eles têm interferência também no âmbito profissional, e a maioria respondeu que sim, que é necessário equilibrar isso. Você sabe que há muitos anos eu li uma matéria de jornal que o título era o seguinte, nunca esqueci. O título era Trabalho doméstico rouba tempo de estudar e de brincar das meninas. Isso acontece desde a infância. A menina fica encarregada de olhar o irmão mais novo, de trocar fralda, de lavar louça. O menino não é encarregado, quase que invariavelmente, dessas atividades. Então, a gente vai reproduzindo uma sociedade em que o trabalho reprodutivo, ele cabe basicamente às mulheres. As mulheres hoje gastam, em média, 21 horas e vírgula alguma coisa no trabalho doméstico não remunerado. E os homens gastam 11. E ainda em tarefas escolhidas, que o IBGE diz. O IBGE diz que eles se ocupam de andar com o cachorro, fazer pequenos reparos em casa, brincar com a criança. Acho que foi em 2019 que o IBGE explicitou isso numa das pesquisas. E aí fica a dupla jornada, né? De pois é, trabalho e às vezes tripla se ela estuda. Sim. Então aí vem a questão da pobreza de tempo, né? Mulheres são pobres de tempo. Mesmo que elas não sejam pobres no sentido econômico, elas são pobres de tempo. Elas têm menos tempo para descanso, menos tempo para lazer, menos tempo para qualificação. Então, vocês viram o impacto sobre o curso. Sim. Né? Sim. Eu acho que também, nesse mesmo sentido que a gente estava falando antes, nesse Forms, também muitas meninas que responderam ele falando sobre a experiência delas no estágio, elas acabaram comentando que quando elas dão algum feedback no ambiente de trabalho, corporativo, seja jurídico, ele até é recebido, mas poucas vezes ele é atendido, no sentido de melhorar a experiência das mulheres dentro, desses ambientes. E aí, eu queria saber se, na sua experiência, você sente que já houve avanço, já houve, uma abertura maior para as mulheres dentro desse mundo corporativo, ou isso continua sendo um desafio? Olha, a minha experiência é longa, né? Eu estudo gênero há uns 20 anos. Então, óbvio que houve avanços. Mas eu não me iludo com os avanços, porque a Simone de Beauvoir é cada vez mais atual, né? Ela escreveu O Segundo Sexo em 49 e ela disse ali, basta uma crise econômica para que os direitos das mulheres sejam desrespeitados, sejam revogados, tá? Então, a gente viu o que aconteceu em anos recentes no Brasil. Não me iludo de que há avanços, e esses avanços são... não haverá retrocessos, não tenho essa ilusão. Mas, com certeza, houve avanços. Se a gente parar para pensar, por exemplo, que até 62, a mulher casada para contratar trabalho precisava da autorização do seu marido. Sim. Gente, 62 faz muito pouco tempo, se a gente considerar a história, né? Houve avanços, com certeza, até, 50, 40 anos atrás, menos. Se podia exigir boa aparência num anúncio de emprego. Não havia proibição até 30 anos atrás, não havia proibição de pedir um atestado para mostrar que ela não estava grávida para contratação. Quer dizer, com certeza houve avanços, né? Agora, a gente sabe que a todo momento os direitos das mulheres são desrespeitados, né? E existe uma conivência, né? De um país que tem uma tradição patriarcal, existe uma conivência assim, generalizada com esse desrespeito. E aí é em todas as áreas, né? Em todas as áreas. Sim. E a gente tem que continuar falando. Sim. Tem uma perspectiva aí pro futuro? Eu tenho um pavor dessas perguntas. Pavor. Não é possível prever o que vai acontecer no país. Não é possível, tudo pode acontecer, né?
Então, eu não tenho essa ilusão de tentar... Mas, assim, em minha perspectiva pessoal, eu tenho, sim. Passar e deixar muita mulher boa para incomodar o patriarcado. Com isso, a gente encerra essa conversa mais do que rica, né? Muito obrigada por seu tempo. Obrigada a vocês. Muito obrigada. A gente traz aqui a nossa convidada, Patrícia Coimbra, graduada em Tecnologia da Informação pela PUC, em Economia pela Universidade Cândido Mendes e pós-graduada em Marketing, que também ocupa uma posição de liderança, né, nessas questões de questões de mulheres, ética de conduta e também da cultura do Porto Seguro, certo? Isso, da Porto. Da Porto. E gostaria de convidar a senhora para conversar um pouco sobre como que é o ambiente profissional para mulheres. Eu gostaria de começar perguntando se a senhora acha que o mercado de trabalho mudou dos tempos antigos para os tempos mais recentes, se a posição das mulheres, essa representatividade em espaços de poder tem surgido diferença em denúncia, em falas, em comunicar como que está sendo esse trabalho, se as mulheres conseguem denunciar mesmo quando elas enxergam que está acontecendo alguma coisa no ambiente. Vamos falar então um pouco. Tem evolução nos ambientes. Você vê uma evolução também dos indicadores de mulheres em posições de liderança, mas quando a gente olha alta liderança e conselho, que são cargos, né, de maior impacto na organização, você ainda tem um gap muito grande. Então, é quase como se a gente estivesse trabalhando, o total de mulheres na empresa evolui, e tem empresas até que você tem mais mulheres do que homens. Quando você começa no nível de coordenação, gerência, você começa a ter um meio a meio, ou um 40%, algumas organizações... 40%. Quando você pega a gerência sênior, aí cai para uns 30% de mulher, aí você vai para o executivo, 10, mulheres no conselho, 10 quando tem. Então é quase como se a gente estivesse trabalhando numa evolução de talentos femininos para ocuparem posições de alta liderança e de conselho. Está na velocidade que deveria? Não. Tá? Não. Assim como a gente pode fazer esse mesmo recorte, né, para outros grupos minoritários, né, como pessoas pardas e pretas, pessoas com deficiência, diferente orientação sexual, a questão geracional também, enfim, vários outros recortes que a gente tem. Então, tem, mas precisa avançar mais. E aqui você tem que ter ambientes de trabalho que trabalhem muita educação, a gente chama letramento, mas vamos conversar sobre isso, porque tem o que a gente chama, né, a sociedade tem questões estruturais, de que nós somos educados, em geral, né, para ter algumas referências de poder. Se você perguntar assim, qual é o CEO mais poderoso aí? Sempre vem na cabeça um homem lá com os seus 50 anos, com terno e gravata. Não vai nunca virar para ninguém a imagem de uma mulher. E não precisa ser só no ambiente corporativo. Você pensa no esporte, você pensa em qualquer outra coisa. Sempre vem um modelo masculino. Então, a gente tem que trabalhar essas questões mais estruturais de uma forma permanente. De mansplaining, por exemplo, né? Os homens falando, interrompendo as mulheres, ou parafraseando, olha, o que a Patrícia quis dizer foi isso. Não, eu posso dizer o que eu sei o que eu quis dizer. Então, você tem uma série de intervenções que, com o letramento,
isso vai evoluindo, porque ninguém quer fazer isso também, mas a gente foi educado dessa forma. Então é importante o letramento. A outra coisa, vocês falaram, ter canais em que você possa falar sobre assédio, sobre práticas que não estão legais, para você conseguir desenvolver aquelas pessoas e desenvolver um ambiente onde todo mundo se sinta incluído. E a outra coisa é você trabalhar o que a gente chama de sucessão. Você, para as diferentes posições da companhia, você ter mulheres preparadas para assumirem novos desafios. Porque não adianta eu ter 10 posições e uma mulher. Eu tenho que ter 10 posições, eu tenho que ter 20, 30 mulheres capazes de ocuparem aquelas posições. Assim como os outros grupos também. Ninguém está falando homens brancos também. Todo mundo. Mas eu tenho que também ter mulheres, tenho também que ter pessoas pretas e pardas, também todos os outros grupos. Sobre essa questão também que você tinha dito de existirem canais dentro das empresas para as mulheres elas conseguirem reclamar e falar eventualmente se acontecer algum problema, para essa nossa pesquisa do podcast, a gente também rodou um formulário com várias estagiárias, tanto da nossa faculdade quanto de outras faculdades, perguntando um pouco sobre a opinião delas, se elas viam que esses problemas persistiam dentro do ambiente de trabalho. E em relação a uma pergunta que dizia se elas sentem que existe espaço para um feedback, para canais de ajuda mesmo dentro das empresas, muitas responderam que, de fato, existem esses canais, mas que muitas vezes os feedbacks eles não são implementados de uma maneira efetiva para melhorar o problema. E aí, sobre isso, a minha pergunta era se você vê que ainda existem desafios para a implementação dessas políticas hoje em dia dentro das empresas, dos escritórios, enfim. Existe um desafio, sim. Existe. Então, tem os canais, e nem toda organização tem os canais. E, além de ter os canais, a gente tem que ter permanentemente escuta dos colaboradores. Então, a gente tem pesquisa de engajamento, onde você também tem NPS da liderança. Então, tem várias formas de você escutar a organização. Então, dado, a gente consegue. Canal também. Qual é o grande desafio? A confidencialidade do canal. O quanto eu falo e eu sei que aquilo vai ser bem tratado, que aquilo ali depois não vai virar contra mim. Olha, porque foi lá a Maria e foi lá, falou no canal sobre isso, isso, isso. Aí daqui a pouco a Maria não está mais na companhia. Aí o que você faz? Não fale no canal. Então é melhor nem ter. Né? Então, se você tem que trabalhar seriamente sobre o canal. A outra coisa é o que a gente chama de gestão de consequência. Gestão de consequência é você promover, é você desenvolver, é você movimentar, aumento salarial e desligamentos também. Então, se você tem um código de ética e conduta de uma organização e um comitê de ética em que você discuta o que está acontecendo na organização e tome decisões com relação a essas informações que têm que ser averiguadas, tem que ter fundamento, tem que ter dado, a decisão tem que ser tomada. E as pessoas estão justamente olhando isso. Se aquilo ali está acontecendo, as pessoas falaram, o que vai acontecer ali? Se não acontecer nada, ou acontecer uma coisa pior, quem falou vai ser demitido, você perde totalmente a credibilidade do canal e, assim, você não vai fazer a gestão e você não vai ter inclusão de mulheres. E quando você não tem inclusão de mulheres, você perde 60% quase do seu mercado de trabalho, da fonte de talento. Tem empresas que têm isso como valor, você trabalhar com um grupo diverso, até porque, na maior parte das vezes, você oferece serviços para um público diverso, mas tem outras que não, é a forma como a gente opera. A gente opera com diversidade. É o caso da Porto. A gente opera dessa forma. Então, porque é bom, porque é ruim, porque vai dar resultado.
A gente sabe que dá resultado, mas não é por isso. A gente vai ficar provando para ninguém que é porque dá resultado. É porque é assim que a gente opera há 80 anos. E a gente vai cada vez mais fortalecer isso, estruturar melhor isso, evoluir. Por quê? Porque a gente está crescendo. Então, uma empresa que cresce e cresce em negócios diferentes, a gente tem que estar crescendo com todos os grupos de diversidade nos diferentes níveis da organização. E cada vez mais cuidar desse ambiente, fazer, né, assim, se tem coisa que não está legal, a gente tem que falar sobre isso e tomar decisões sobre isso. Porque senão, se você não cuida disso, ninguém acredita. Aí a gente vê então que tem essas políticas, assim, essa cultura muito diferenciada, como você falou aí dentro da Porto, mais cultural, há muito tempo, mas a gente vê também que em outras empresas, outros ambientes também, principalmente os jurídicos, que a gente está mais familiarizado, isso acaba não acontecendo. Então a gente queria saber também, na sua experiência, na sua perspectiva, quais seriam barreiras que ainda continuam lá, continuam, enfim, persistentes, e se teria alguma perspectiva de mudança, se você vê algo nesse sentido. Qualquer mudança, você tem que ter dado e você tem que ter estruturação de programas, porque nada acontece assim, vai acontecer. Vamos dar uma torcida aqui e vai acontecer. Então, você tem que ter dado, primeira coisa. Né? Então, assim, quantas mulheres tem, aonde elas estão, aonde estão os talentos, aonde a gente está crescendo. Então, você tem que ter dado. A outra coisa para eu ter talentos femininos prontos, eu preciso ter programas estruturados de desenvolvimento ou aceleração de competências para quando as oportunidades acontecerem, a gente ter um pool de mulheres, homens e outros grupos prontos para assumirem aquele desafio. Então, eu preciso fazer um trabalho prévio, porque senão não vai acontecer. E quando aparecer a oportunidade, eu tenho que ter representatividade. Eu tenho que olhar que de 10 posições, 3 foram de mulheres, 4 foram de mulheres. Enfim, a companhia tem que ver isso acontecendo se isso for uma intenção real. Então, resumidamente, se não tem dado, não tem intenção e não tem estruturação, não acontece. Não é por torcida. Porque senão a gente vai replicando o que já tem. Eu tenho muito mais homens, né, em posições de liderança. Então, acaba que eu tenho mais homens prontos para novos desafios. Eu tenho que começar a ter mais talentos diversos também para assumirem esses desafios e ter esse ambiente que inclua. Porque se eu não incluo também, aí, bem, se eu não faço parte da decisão, se eu não sou ouvida, sou toda hora interrompida, eu vou para um ambiente em que isso não aconteça. Porque eu não vou ficar sofrendo. Eu não vou ficar num ambiente em que eu seja tratada de uma forma diferente. Não vou. Né? Porque o pessoal fala, não, cadê a resiliência? A resiliência é quando vale a pena. Quando vale a pena, tchau, resiliência. Não vou pro céu. Então, também a gente escolher os ambientes, acaba que você tem talentos femininos nos ambientes em que você tem a inclusão. Tenha programas estruturados. Você acaba, né? Não só, de novo, mulheres, mas todos os outros grupos, né? Então, é a profecia que se autorrealiza. É um pouco, quanto mais diverso o grupo e quanto mais diversa a liderança, mais talentos diversos a companhia vai atrair. Isso é matemático. Então, uma coisa que durante essa semana a gente estava discutindo muito com as nossas professoras, com as profissionais que faziam palestras, e algo que a gente percebe, nós também, um grupo de mulheres que conversamos com mulheres, é que muitas vezes nas relações as mulheres tendem a fazer coisas de um modo equivocado, de um modo mais conservador, com medo, tem restrições maiores nas falas e nos comportamentos em relação aos homens, em relação à confiança que eles têm de falar as coisas no momento. E é uma coisa que, nem você disse, é muito estrutural da sociedade mesmo, que as mulheres já assumem essa posição um pouquinho mais assustada e conservadora.
E, assim, você acha que essa falta de confiança, ela afeta muito também nas mulheres nas empresas que você trabalha e no seu tempo de liderança? Assim, você percebe que isso aconteceu até com você ou com as suas colegas nesse momento de sentir um pouco mais restrita em relação aos colegas masculinos? Sim, isso acontece. Isso acontece. Isso acontece muito no mercado, mas muito. Porque a liderança, em geral, é masculina. Então, essa é a referência. As conversas são masculinas. As conversas não ampliam, né? Quando você vai numa conversa num grupo de alta liderança, estou dizendo no mercado em geral, as conversas são masculinas. As conversas não são abertas. Então, é como se você sempre tivesse que pensar muito para falar, se adaptando. Aí não é à toa que você acaba ao longo do tempo falando menos. Porque você tem que pensar muito para dizer assim, nossa, como é que eu consigo entrar aqui na hora certa? Tem uma adaptação e uma preparação muito maior, porque não é um ambiente nosso de conforto. Então, aqui são dois elementos, porque aí fica sempre assim, o problema é da mulher. Ou. Não. É o ambiente que permite com que cada pessoa tenha o seu espaço, a sua forma, a sua capacidade aportada ali. Você tem que criar um ambiente em que isso aconteça. É trabalhar mesmo. E trabalhar tá todo mundo falando? Alguém deixou de falar? Alguém deixou de colocar algum ponto importante? Você tem que ter espaços nas conversas em que você assegure que está todo mundo com a possibilidade e com o espaço de contribuição. Então, isso é uma coisa. A outra coisa, e aí é um esforço grande, somos nós, mulheres, assim, a gente não deixar que outros definam aonde a gente tem que estar. Então, se eu tenho que fazer uma contribuição, eu vou fazer. Mas será que eu sou boa o suficiente? Bem-vindo ao clube de que ninguém é bom o suficiente. Ninguém sabe de tudo. Ninguém sabe. Ninguém está preparado, porque toda hora as coisas estão mudando. Você tem um grau de preparo, mas o mundo está mudando. O que você sabia ontem, hoje já mudou. Amanhã vai mudar mais. Então, está todo mundo tendo que correr atrás. Quando você aprende que ninguém sabe de tudo, tá todo mundo tendo que correr atrás, todo mundo tem insegurança, todo mundo quer ser reconhecido, você fala assim, tá todo mundo no mesmo jogo. E aí você não entra no lugar de, nossa, são as pessoas que dizem se eu posso falar ou não. Não, eu vou falar, porque eu estou sendo remunerada para contribuir, para aportar. Isso aqui não é, eu não tô num happy hour. Não tô. Eu tô num trabalho em que eu sou remunerada para contribuir para que aquele resultado aconteça da forma como a gente combinou. Então, eu sou responsável por contribuir. E eu não posso levar em consideração, eu estou dizendo ao longo da minha vida profissional toda, eu sempre coloquei as coisas que eu achava relevante. Eu também não vou ficar colocando coisas só para dizer que eu tô lá, que eu existo e que eu vou falar alguma coisa inteligente. Eu não estou preocupada com isso. Eu estou preocupada em fazer colocações que façam diferença na construção que a gente se propõe a fazer e na entrega de resultados. É para isso que eu estou aqui. Sendo remunerada. Todo mundo está sendo remunerado aqui. Para isso. Então, a gente também não deixar isso encaixar, sabe? A gente nunca deixar o outro dizer onde é o lugar da gente. A gente tem que dizer onde é o lugar da gente.
Então, a gente também tem que dar essa remada. Agora, a gente também tem que cada vez mais trabalhar para um ambiente inclusivo, porque senão não vale. Ó, olha, depois dessa fala tão poderosa, né, tão reflexiva aqui, eu quero agradecer de novo por participar aqui. É um bate-papo, né, um bate-papo que, pelo menos eu aprendi muito, e eu não duvido que as minhas colegas tenham aprendido muito também com essa fala. De novo, agradecendo muito por aceitar o convite, pelas reflexões, pelo insight. Realmente, a sua trajetória é única, seus conhecimentos são únicos e a sua atuação no mercado e o que você faz dentro de empresas tão grandes como a Porto é muito importante e também de uma honra imensa de sequer estar conversando com você. A gente todo mundo aqui do grupo queria agradecer muito pela conversa. Bom, agora estamos com uma outra convidada, a Cláudia Conte. É uma honra ter você aqui conosco e passamos aí a palavra para você se apresentar para nós. Ok, muito obrigada. Para mim que é uma honra estar com vocês e poder trocar um pouco de experiência, contar um pouquinho do que vocês quiserem saber. Eu, como a Gabriela falou, meu nome é Cláudia, eu tenho 59 anos, eu sou biomédica de formação, fiz biomedicina há 38 anos atrás, trabalho na saúde há 38 anos, quase 40 anos, então muito tempo de saúde e ao mesmo tempo tenho outras atividades. Eu me especializei em microbiologia, trabalhei muito tempo em hospital e depois disso, depois de uma jornada de várias coisas de inovação na minha área, eu descobri que eu queria sair fora do laboratório, não porque eu não gostava, mas porque eu queria fazer saúde para atingir muito mais pessoas, e aí eu fui fazer gestão. Fiz mestrado em economia e gestão em saúde, me formei para poder ser uma executiva da saúde que hoje eu sou, e estou muito conectada com a saúde há muitos anos, e em conselhos eu trabalho muito com estratégia e governança como conselheira independente. Além de tudo isso, no meu trabalho como executiva e conselheira, eu ao longo do tempo sempre trabalhei a diversidade de gênero, valorizando mulheres, porque eu nunca tive uma líder mulher, sempre tive um líder masculino, mas considero, principalmente na saúde, onde mais ou menos 80% das mulheres estão na base, e cada vez que você vai subindo o degrau, você diminui o número de mulheres e vem mais homens, eu quis me dedicar em formar mais mulheres para que elas subam na liderança. Eu tenho orgulho de ter muitas mulheres que trabalham comigo, que hoje estão na liderança, estão em comitês executivos, presidem empresas e são executivas de alta liderança, se levam e assim por diante. Dentro desse trabalho, eu acabei entrando para o conselho de alguns grupos, então hoje eu sou conselheira de um programa muito importante para as mulheres, chamado Winning Women, da UI. A UI é a antiga Ernst Young, que hoje é UI, e tem um programa espetacular chamado Winning Women, que mentora jovens e não jovens, mulheres empreendedoras, para que elas alcancem patamares com as suas empresas que elas nunca sonharam ter, através de preparo, liderança, mentoria, que é o que elas têm nesse programa de forma gratuita. Além disso, eu sou conselheira de um grupo chamado Mulheres Fazendo Negócio, que conecta mulheres de diferentes níveis e áreas e negócios diferentes, para que elas tenham um networking e sejam preparadas para que gerem mais negócios através do relacionamento. E outros grupos que eu participo, que eu não vou citar, senão a gente vai ter muito tempo falando de mim, mas certamente que trabalham diversidade, comitês de ESG e valorização do gênero através do preparo e não só de falar sobre. Eu acho que você preparar a jovem para que ela seja uma liderança na área dela, não importa que área seja, é uma das missões que eu abracei, uma das paixões que eu tenho na vida. Estou à disposição para vocês. Nossa, e depois dessa incrível apresentação, a gente queria, acho que, entender um pouco mais, acho que as barreiras que você enfrentou nesse caminho de
ascensão de carreira e as barreiras aí que ainda persistem atualmente, o que que mudou, o que que ainda precisaria mudar nesse sentido. Eu vou contar uma história bem engraçada. Quando eu trabalhei no Einstein, lá no começo, eu trabalhava com um monte de bambambam, assim, né? Médicos, gestores, assim, super renomados. E eu era uma menina novinha, bagrinha, e aí eu comprei um óculos 100 graus para parecer mais velha. Então, foi muito engraçado, porque eu comprei, falei, agora eu vou parecer mais sério, mas... E não era isso, né? Naquela época eu era muito nova e achava que isso ia me transformar de alguma forma. E talvez aí eu tenha tido uma grande lição, que líderes, eles fazem gestão pelo exemplo. Eu tive bons exemplos de homens, como o presidente do Einstein e outras pessoas que me ensinaram o que era relacionamento, humildade. Ele cumprimentava absolutamente 100% das pessoas. Quando ele chegava cedinho, ele era o primeiro a sair, a primeira a chegar, o último a sair no hospital. Quando chegava muito cedo, eu também chegava cedo para trabalhar. Então, talvez quando você fala de barreira, Gabi, eu acho que eu não tive uma barreira explícita de preconceito, né? Talvez as barreiras que existam para mulheres hoje, muitas vezes, elas são de momentos do dia a dia em que os homens, ainda num país machista, e aqui eu não estou falando de ser feminista, mas ainda fazem piadinhas que não cabem mais, a promoção de um homem, quando a Giovana, agora há pouco, e a Paola também falaram, no nosso esquenta aqui sobre o que a gente ia falar, de como que eu trago os assuntos, ou como eu tenho que estudar para me sobressair. Então, a mulher, muitas vezes, ela tem que se desdobrar para se provar, né? Agora, existe a termo síndrome da impostora, e tem outros termos que eu prefiro, de maneira muito clara, falar o seguinte: uma mulher vai numa entrevista e tem um assunto dessa entrevista que ela não sabe, muitas vezes ela desiste antes de brigar por ela. Por quê? Porque ela fala, eu não sei, não vou saber, não vou chegar. E o homem, ao contrário, ele vai lá e mesmo que ele não saiba, ele traz de alguma forma. Então, isso tem a ver um pouco com a cultura, com a formação. Em 1930, o número de filhas que nasciam, filhas e filhos, era 5 a 6 vezes, 6 pessoas por família. Hoje é 1,2. Em alguns países já 0, alguma coisa. Então, essas mulheres ficavam em casa, fazendo serviço de casa, e hoje elas vão para a rua. Então, essa forma da gente falar, a mulher não vai na entrevista, não vai nisso, eu acho que ela está diminuindo muito, exatamente pelo encorajamento de formação que as jovens já têm, em que elas têm que se jogar no mercado de trabalho e competir com coisas que ela não sabe o que fazer. Então, só voltando ao que eu estava falando, então, hoje as mulheres têm que se jogar mais. Então, existem menos barreiras, ou elas enxergam menos barreiras, porque elas, obrigatoriamente, elas estão menos protegidas em casa e elas começam a se jogar no mercado de trabalho em que elas têm que conquistar. Muitas vezes elas são arrimo de família. Vocês estão numa ponta da pirâmide aqui, mas a base, a grande maioria das mulheres são arrimo de família, são elas que levam o dinheiro para casa. De alguma forma, essas barreiras não podem existir, elas rompem essa barreira quase que forçadamente, sem saber como, mas elas rompem, e aí elas vão aprendendo e se adaptando para a forma de lidar. Continuando sobre barreiras no trabalho, então, nunca etarismo do lado de você é muito velha ou você é muito nova foi explícito para mim, mas ser muito nova na época certamente foi uma barreira para eu ascender profissionalmente, e eu tive que me provar. Então, eu estudava mais, eu trabalhava duplamente em termos de horário para poder fazer,
eu não tinha medo do trabalho, né? Então, sempre gostei de trabalhar. Trabalhar para mim nunca foi ai, tô cansada, tô isso, tô aquilo. Trabalhar para mim sempre foi prazer. Então, não é para mim uma coisa ruim, é uma coisa boa, porque eu também sempre fiz o que eu gostava. Eu escolhi fazer isso. Então, isso que vocês estão falando, fazer o que se gosta, talvez seja um ponto que pode se adicionar às mulheres que conseguem ascender melhor, ter melhor clima no trabalho, porque elas estão fazendo o que elas escolheram, o que elas gostam. E quando elas não gostam, elas devem buscar mudar. Isso exige uma coragem, que talvez seja a grande palavra para as mulheres que estão rompendo esse momento e criando e transformando novos momentos que tragam possibilidades. Além disso, o que eu acho que é uma grande vantagem para as mulheres é a criatividade, a capacidade, a adaptabilidade, a capacidade de se adaptar ao meio ambiente e criar formas de conexão e negociação. A mulher foi criada para fazer conexões desde o aleitamento materno, desde o parto até a vida, para namorar, para casar, ou se não quiser namorar, para ir buscar os seus sonhos. Então, conexões são muito mais facilmente criadas por mulheres. E quando são criadas pelos homens, é porque o seu lado feminino, o lado feminino dos homens, está crescendo. Porque tanto as mulheres como os homens têm lados, se a gente tem que rotular femininos e masculinos misturados, e elas criam características específicas. Tanto que as mulheres que são mais eu sou assim, mais enfática, mais exigente no trabalho, são vistas que parecem um homem. E as mulheres que são mais carinhosas, mais são nitidamente conhecidas como delicadas e etc. Então, esses rótulos, eu até falo que meu próximo livro vai ter esse título, rótulos. São rótulos, são etiquetas que as pessoas colocam nas pessoas, porque de fato as pessoas têm todas as características, algumas acendem mais, outras acendem menos, e o equilíbrio das características é que faz você ser um grande líder, na minha opinião. Aproveitando já que a senhora trouxe esse assunto, a gente fez também um formulário de pesquisa e teve principalmente respostas de alunas da FGV que já fazem estágio. E uma das nossas perguntas era sobre, em situações que você precisa adotar uma postura de liderança, qual que é o comportamento que você ajusta para ser levado a sério. E 20% falou que precisa adotar esse tom mais masculino mesmo, ser mais firme e direta e ser reconhecida, ter a sua capacidade ali reconhecida frente aos outros da reunião também. E aí eu gostaria de perguntar sobre isso, se a senhora tem exemplos que, como isso acontece realmente, que a senhora já trouxe um pouco na prática, e como combater esse pensamento de que se a senhora tem algum projeto, pensa sobre como combater esse comportamento de que a gente só é levado a sério se a gente imitar o que os homens estão fazendo. Em primeiro lugar, eu acho que a gente tem um comportamento nosso, essencial, que está na nossa medula. Eu até sugiro sempre que as pessoas leiam o Enneagrama ou formas e métodos de diagnosticar comportamentos. Tem vários outros. Eu posso diagnosticar o comportamento pelas características de que a pessoa, e aí tanto faz ser homem ou mulher, tem um comportamento de águia, de um rato, de uma cobra ou de um pássaro, aliás, de um elefante. Se for uma águia, aquele que voa a X quilômetros, observa muito, tem o nível de observação como essência aguçado e vai direto ao ponto, já com tudo estudado, todo o mapeamento feito. Se eu for considerar que é um ratinho ele não é nem percebido às vezes, ele vai ali pelo meio, vai até ele pegar o queijinho. Se eu for considerar que é uma cobra, a cobra pode gerar o medo, também vai rastejando até o momento que dá um bote. Se eu falar que é um boi, um elefante ou um leão,
é aquele que vai com tudo e já pega presa, e já são características. Se eu falar em eneagrama, para quem não conhece, é a característica do ser humano essencial, que mostra que todo ser humano tem um lado bom e tem um lado desafiador, mais difícil. Todo mundo tem. Eu tenho os meus mais difíceis e os melhores. E aí, quando a gente conhece muito bem, chama-se eneagrama porque ele é exatamente dividido em 9 modelos. Quem é o número 1, quem é o número 2, como característica, e tem algumas características semelhantes desses números, né? Quando eu descobri o número que eu era, porque não é uma coisa que alguém diagnostica em você, você lendo, você se autodiagnostica. E aí, quando eu descobri que número eu era, eu chorei pra caramba. Eu falei, eu não sou essa coisa ruim, eu não sou, mas tinha um lado super bom. E aí vem o que eu considero de característica. De novo, é o equilíbrio das coisas que traz você no seu melhor momento para ser a melhor liderança e ter o melhor comportamento. Você vai ter, na hora do estresse, o seu lado ruim. Eu vou ter, todo mundo vai ter. Mas quanto mais autoconhecimento você tiver, entender os seus comportamentos, os comportamentos de quem está à tua volta, dos seus liderados, dos teus líderes, dos teus parceiros, você vai saber lidar com isso de uma maneira muito melhor, criar um clima muito melhor e assim por diante. Então, a experiência de vida e o autoconhecimento fazem com que você descubra os teus grandes talentos e as suas mazelas que você tem que melhorar e diminuir para que você crie o melhor comportamento. Muito obrigada, então, por todos os insights, todas essas questões que a gente pensa tanto e vê tanta pouca concretude aí na prática. E até essa última questão que você falou, parecida com algo que a gente viu hoje na palestra da Patrícia, que a gente fez um teste de a força de caráter. Então, a gente viu pontos fortes, médios e mais fracos em nós mesmas. Então, muito obrigada pela presença, pela fala. Fico à disposição. Se vocês quiserem falar mais, sempre que vocês precisarem, parabéns pelo trabalho e contem comigo para o que vocês precisarem. Muito obrigada por ter nos ouvido até aqui. Como podemos ver, o tema é super relevante e pode ter um direcionamento muito mais prático para a criação de medidas efetivas. Somos o podcast Ambientes Cooperativos e Igualdade de Gênero, uma análise da convivência profissional, e ficamos por aqui. Esse podcast foi produzido por Giovana Oliveira, Gabriela Com, Maria Luísa Cerise, Paola Jaco e Sofia Nóbrega, como parte de atividades acadêmicas pela Fundação Getúlio Vargas. Os direitos de uso são reservados exclusivamente para fins educacionais e pode ser usado pela Fundação Getúlio Vargas e seus profissionais.